Será que militarismo e conservadorismo realmente combinam? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. Ora, vejam só, existe um movimento entre alguns setores da política e da sociedade brasileira pela militarização do processo eleitoral, como se fiscalização direta das Forças Armadas tornasse as nossas eleições mais limpas, mais transparentes e mais seguras. E esse desejo é vendido como se fosse uma virtude conservadora. Eu vou tentar mostrar nesse vídeo hoje para vocês que não só essa ideia é estapafúrdia, como ela também não tem absolutamente nada a ver com o pensamento conservador. Mas antes, eu convido você a clicar no sininho das notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou publicar por aqui e também, claro, se inscrever no meu canal. Vejam, esse desejo de uma presença maior das Forças Armadas na política, como se elas fossem guardiãs do nosso processo constitucional, das nossas instituições, não é recente. Na verdade, historicamente falando, desde a Guerra do Paraguai, o Exército tornou-se uma instituição politicamente forte no país. Inclusive, se a gente olhar de uma perspectiva das grandes rupturas, dos grandes movimentos históricos do nosso país, sempre há uma presença bastante significativa das Forças Armadas nesse processo. Vejam só, a gente tem o golpe republicano de 1889, que derrubou Dom Pedro II e extinguiu a monarquia no Brasil. Foi um movimento essencialmente militar, ainda que tenha contado com a participação decisiva de alguns setores da sociedade civil. Depois a gente tem a Revolução de 30 e a derrubada da República Velha. Foi um movimento militar. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e torna-se ditador com a implantação do Estado Novo, com apoio das Forças Armadas. Depois, em 1945, o mesmo Getúlio Vargas é deposto e o Brasil entra numa nova fase democrática. A deposição de Getúlio Vargas em 1945 foi um movimento militar. Esse intervalo democrático durou até 1964, quando os militares deram um golpe de Estado com apoio da sociedade civil, derrubaram o presidente João Goulart e implantaram uma ditadura que durou cerca de 20 anos. Ou seja, a presença das Forças Armadas, notadamente do Exército, na política brasileira não é algo recente. Muito pelo contrário, é bastante recorrente na história do nosso país. Bom, o que a gente tem que se perguntar, em primeiro lugar, é se essa presença das Forças Armadas, essa presença das tropas na política brasileira é algo positivo. E, em segundo lugar, se isso seria realmente uma pauta conservadora. Respondendo à primeira pergunta, historicamente não. Não é. Afinal de contas, em todas as ocasiões, ou quase todas, em que as Forças Armadas interferiram na política brasileira, o que nós tivemos foi uma ruptura da ordem democrática, uma ruptura das instituições. Seja no golpe republicano de 1889, seja no golpe do Estado Novo de 1937, seja no golpe cívico-militar de 1964. O segundo ponto é que a Constituição brasileira, atualmente, garante um papel muito específico às Forças Armadas, de guardiãs da ordem e defensoras das nossas fronteiras. O processo político, o processo eleitoral, é atribuição da Justiça Eleitoral, que, por sua vez, é um órgão subordinado ao Poder Judiciário. Esse sim, um dos poderes da República. Vamos lembrar, a República Brasileira, seguindo lá o modelo proposto pelo Barão de Montesquieu no século XVIII, tem 3 poderes. O Poder Executivo, ao qual estão subordinadas as Forças Armadas, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, ao qual, insisto, compete a gestão do processo eleitoral no nosso país. Portanto, não é tarefa constitucional das Forças Armadas administrar ou fiscalizar o processo eleitoral no Brasil. A segunda pergunta que eu fiz, se isso é uma pauta conservadora, também pode ser respondida com uma negativa por 2 razões. Em primeiro lugar, porque uma das virtudes consagradas do conservadorismo é a prudência, que Aristóteles, lá no século IV a.C., chamou de frônesis.
Essa prudência pode ser entendida como uma espécie de sabedoria prática, ou seja, olhar para o processo histórico e agir conforme as experiências, conforme aquilo que já foi testado e aprovado pelo tempo. E quando a gente olha a nossa história em perspectiva, a gente vê que todas as vezes em que as Forças Armadas interferiram na política, deu ruim. Aliás, se você entendeu o que é o conservadorismo, sobretudo a virtude da prudência, e qual é o papel constitucional das Forças Armadas no Brasil, vai saber que a participação das tropas no processo político é um ato muito mais revolucionário do que conservador. O segundo aspecto que justifica o ponto de vista que eu estou defendendo aqui é que, para um conservador, um dos elementos mais sagrados de um Estado representativo, de uma sociedade livre, é o respeito pela ordem institucional. Ora, se não é papel legal das Forças Armadas interferir no processo eleitoral, então essa participação seria uma ruptura do processo e das instituições políticas, portanto, algo que um conservador não aprecia. O que eu estou tentando mostrar para você através desse vídeo é que você pode chamar a militarização das eleições de qualquer coisa, menos de pauta conservadora. Uma militarização que, de tão ruim para o Brasil, não é vista com bons olhos nem mesmo pelos setores mais sensatos das próprias Forças Armadas. E é bom que seja assim, é bom que exista essa distinção. A lei proíbe militares da ativa de participar do processo político se candidatando ou manifestando publicamente as suas convicções ideológicas, não é à toa. Veja, uma coisa é um cidadão civil usar o espaço público para dizer o que pensa, claro, dentro da legalidade, para defender as suas ideias, para manifestar publicamente qual candidato ele apoia, ou mesmo para se candidatar de acordo com o partido e com a linha ideológica com a qual ele se identifica. Um cidadão civil, desarmado, pelo menos teoricamente. Outra coisa é um militar armado, com poder de mobilizar tropas, resolver interferir no processo político. Seria a completa ruptura da ordem institucional do país, o que, aliás, já aconteceu em outras ocasiões. Portanto, se você que está me assistindo é conservador, pretende ser conservador, ou pelo menos admira o respeito pela ordem institucional e constitucional do Brasil, deixe a política para os civis. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.